Olá pessoal, sou Franca Thaídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixa um like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo na plataforma do YouTube. E hoje eu vou esclarecer algumas coisas, né, para começar aí a definir o que é esquerda, né? É, o que é esquerda e o que é direita, tá? A esquerda, ela pode estar ela tem várias conotações, né? Você tem os socialistas, vocês têm os progressistas e nós temos os revolucionários, que são os comunistas, tá? E a direita, por outro lado, elas têm os reacionários, né? Os fascistas, os conservadores, os liberais, os neoliberais e o que pregam, né? A direita reacionária, né, ela prega o Estado do jeito que está, com desigualdades sociais, com miséria, com fome, não é? Porque ela debita isso. O cara que está com fome é porque ele não estudou, isso é um problema dele, tá? Então ela pensa em si mesmo. O ser humano é individualista, né? O liberalismo, liberdade de mercado. Liberdade de mercado, quem ganha com isso? Quem tem capital. É, o conservador ele conserva, né? Geralmente o conservador ele é religioso e ele quer conservar os valores de acordo com a Bíblia. Menos o celular, o iPhone, né? O carro, né? E as coisas do mundo moderno, né? Para ele o julgamento da Bíblia vale para algumas coisas, mas para, né? O mundo moderno não vale. É, e a esquerda? E o tripé do neoliberalismo que eu esqueci de falar. O liberalismo prega individualismo, meritocracia e acúmulo. Do outro lado, a esquerda, né? Os progressistas defendem o quê? O nacionalismo e o progresso para o desenvolvimento do país, né? Que contemple todos os cidadãos. Né? O socialismo defende o quê? A socialização das riquezas, né? Mediante ao trabalho, cada um vai ganhar a sua parcela de contribuição no mundo do trabalho. Já os revolucionários defendem o quê? Né? O fim da estrutura burguesa. Não é? Porque eles acreditam, por exemplo, que o socialismo não tem como mudar se não mudar todo o sistema. Né? Então, o que Marx, por exemplo, defendia é que tem que haver uma luta do proletariado para se chegar ao quê? Ao comunismo, que seria a sociedade sem estados, sem classes sociais e o fim do Estado. Né? Porque o Estado sempre foi burguês e sempre será burguês. É, aí as pessoas falam, mas luta de classe, isso é sangrento, não sei o quê, não sei o quê. Não. A burguesia chegou ao poder na Revolução Francesa, onde guilhotinou 40 mil cabeças, não é, para poder se estabelecer no lugar da aristocracia. E de lá nunca mais saiu. Né? Então a única forma é a luta de classe, porque a burguesia, né, que sangrou muita gente, não abriria mão do espaço que tem. Tá? Enfim, né, a esquerda, ela homenageia homens que deram a vida por causas justas. Por exemplo, né, Ernesto Guevara. Ernesto Guevara era uma pessoa rica, né, de classe média alta, que se formou em médico e ganhou um passeio de motocicleta do seu pai para rodar a América. E rodando a América, ele percebeu a exploração que já havia, né, da doutrina Monroe, da América para os americanos. Né? Então ele chega já no México indignado com a exploração, como ele diz, dos explotados. Não é? É, Outro revolucionário, né? Embora não seja de direita ou de esquerda, mas odiado pela direita, Martin Luther King, que lutou contra o quê? Contra o apartheid nos Estados Unidos, que estava levando os valores da democracia na Guerra do Vietnã, sendo que aqui os negros eram segregados. Né? Outro que não era de esquerda e nem de direita, Nelson Mandela. Né? Nelson Mandela ficou preso 27 anos, por quê? Por se recusar o regime do apartheid. Mahatma Gandhi, né? Todos eles, né, foram assassinados. Mahatma Gandhi fez a independência da Índia através da desobediência civil em 1947.
Jesus de Nazaré, não é? Morreu não por remissão do pecado, mas sim sobre acusação de subversivo, né? Essa questão de remissão dos pecados, isso foi colocado na Bíblia, no Concílio de Nicéia, em 325, né? Que foi chamado um concílio porque o imperador Constantino percebeu que o cristianismo já era maior do que o paganismo, tá? Então, foi levada, né, todos os bispos, né, do mundo europeu, para se fazer uma reunião e definir quais seriam os livros que iriam compor a Bíblia, né? Tanto que ficou fora o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tiago, né? E a gente sabe por motivos, porque ficaram fora. É, Outro que sangrou por lutar por causas da humanidade, né, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Por que ele está preso? Por corrupção? Não. O pior crime que ele cometeu foi ter colocado pobres em universidade, porque está ameaçando a empregabilidade da elite, da burguesia, não é? Que fechou a porta para a classe trabalhadora desde a Revolução Francesa. Fred Hampton, que lutava ao lado de Martin Luther King, Malcolm X, que lutava também, né, contra a separação, a segregação racial nos Estados Unidos. Todos assassinados, né? Fred Hampton é um caso curioso, porque ele está hospedado em um hotel, entram 100 tiros e sai um, né? E aí a polícia alega tiroteio. Só que depois a perícia descobre que o tiro que saiu também era da arma que partiu o tiro para dentro, né? Vocês talvez não conheçam, né? O precursor do computador, Alan Turing. Alan Turing é um matemático, e na Segunda Guerra Mundial a Alemanha tinha códigos de ataques, né? E que mudava a cada 24 horas. É, Foram chamados matemáticos do mundo inteiro, né, para tentar decifrar, porque a cada 24 horas mudavam. Eles não conseguiam. E Alan Turing criou uma máquina que hoje é o computador, né, e que conseguiu decifrar pela primeira vez o código da máquina Enigma. E com esse trabalho, Alan Turing salvou 10 milhões de pessoas de morrerem e ajudou a reduzir a Segunda Guerra Mundial em pelo menos 2 anos. Né? O que ele ganhou com isso? Pelo fato de ser homossexual, esse Alan Turing, né, foi condenado à castração química, né, e 2 anos depois se suicidou. E em 2006, a rainha da Inglaterra perdoou, né? Ela, em vez de pedir perdão, perdoou. Perdoou, né, Alan Turing pelos crimes que ele havia cometido pelo fato dele ser homossexual. Stephen Hawking. Stephen Hawking é um cara de esquerda, né? E ele tem um trabalho gigantesco, né? Sobre a questão de buracos negros, sobre formação do universo, né? Outro que é de esquerda e que é muito importante para a história da humanidade é Michel Foucault. Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir, ele fala desde 75 que os estados burgueses estão se preparando para punir, para prender, para encarcerar os mais pobres, né? Daí eu penso que, por exemplo, os direitos civis servem para o rico tirar dinheiro do pobre e os direitos penais servem para prender o pobre que reclama, tá? Um outro homem, né, importante, né, e que é de esquerda, Tesla, né? Embora a energia tenha sido criada por Benjamin Franklin, Tesla que criou a corrente alternada, né? A corrente alternada é que precisava de cabo não muito grosso, né? E que fazia os dois polos, positivo e negativo, né? La Passionária, Dolores de Ibarra, que resistiu à ditadura de Franco e por isso foi assassinada, né? Então, o destino geralmente das pessoas de esquerda que lutam pela humanidade, Rosa Luxemburgo, né? Dentre outros, né, que existem, que já passaram pela nossa história, eles morreram por causas nobres.
Che Guevara foi assassinado na Bolívia, né? E tinha sido entregue pelos colonos, né, de fazendas bolivianos. Mais tarde, se arrependeram e fizeram uma estátua para ele em homenagem, onde acreditam que Che Guevara é um santo. Né? Quais as benesses que existem em partido de esquerda, aliás, em países que são governados pela esquerda, e as benesses que existem nos países governados pela direita? Por exemplo, nos Estados Unidos, sangue é vendido. Nos Estados Unidos, se você não tiver assistência médica, você morre. Teve um episódio há uns 10 anos que os velhinhos norte-americanos com problema de catarata e não tinham plano de saúde, o Fidel Castro mandou um avião cubano para recolher os velhinhos, porque em Cuba a medicina é gratuita. A saúde é gratuita, a educação é gratuita, né? A moradia foi construída pela própria revolução, não é? Então, você não vê prostituição, você não vê drogas, você não vê jovens de olho na internet, sim de olho no livro. Por isso são muito culturais, não é? Então, são tradições. Por isso que o nível de analfabetos em Cuba é zerado. No Brasil, nós temos 10%. Né? No Brasil, enquanto o Lehman, né, que é o dono da Ambev, multiplicou o patrimônio em 2 anos, partindo de 15 bilhões de dólares para 30 bilhões de dólares, a sociedade ficou mais pobre. Né? É isso que o capitalismo defende. Né? Joseph Safra, que há 4 anos atrás tinha um patrimônio, dono do Banco Safra, né? Tinha um patrimônio avaliado em 7 bilhões, hoje vale 22 bilhões. Né? E o que o pobre ganhou com tudo isso? Nada. Nunca ganhou nada. Né? Na ditadura teve o crescimento econômico, eu já falei para vocês. Né? A classe média ficava com 70%, a corrupção com 30% e o pobre sempre fragilizado. Tá? Isso é a direita que prega. Então, chegando a essa análise toda, a gente tem que entender que o quê? A direita defende a classe burguesa e rica, e a esquerda defende a classe trabalhadora. Tá? E aí, se você for um cara muito, né, afortunado financeiramente, você obviamente vai estar geralmente do lado da direita. Mas se você for pobre, classe trabalhadora, né, você vai estar do lado da esquerda. Tá? É um grande trabalho que é a ser feito, a fazer consciência de classes. Né? Outro dia eu cruzei com uma senhora numa pizzaria e ela estava falando da direita, eu falei, a senhora, por que a direita é a correta e a esquerda não? Ah, porque a direita é direita, é direito, mas direito e direita não tem nada a ver. Né? E aí eu tive que explicar para ela o que aconteceu, né? O que o comunismo defendeu, né? E para finalizar, e aí vocês passem para qualquer bolsominion que enche o saco, né? Se você defende, né, direitos iguais entre homens e mulheres, se você defende um salário justo e uma jornada de trabalho menor, se você é contra o trabalho infantil, se você defende solidariedade, você é um comunista e não sabe. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Até a próxima. Quem gostou, deixa o like e até a próxima.